O corpo irrompe na arte, já perceberam, a partir dos anos 60 é muito difícil pôr o corpo de fora. E uma coisa que nós encontramos é precisamente o happening primeiro, depois a performance, não vamos estar a distinguir, mas, portanto, estas ações performativas, digamos assim, quando a arte se torna ação, quando o fim da arte é a ação, reparem, a ação do Pollock e dos seus colegas expressionistas abstratos, como se lhes chamou, também se lhes chamou action painters, é uma ação de pintura, são pintores de ação, mas são pintores. Agora, quando tiramos a pintura e ficamos só com a ação, portanto, aí estamos nestes meios performativos. Temos um dos mais interessantes artistas de performance dos anos 70, o Vito Acconci, um norte-americano, que aqui faz uma ação que é conhecida pela peça Subir, Descer, e que é uma ação em que ele, precisamente, num determinado horário, durante um determinado tempo, sobe e desce ao banco um determinado número de vezes e registra isso tudo. Muito engraçado, o que nós estamos a ver agora, já perceberam, não é uma fotografia da performance, lá está, ações efêmeras. As ações, fiz assim, já vai. Mas fica na máquina, na fotografia, no vídeo. E é aí, não é? A imagem resgata ao tempo, à efemeridade. E, portanto, cá está, que esta imagem, que a imagem é também qualquer coisa em que depois, que esconde, que apaga, que mente, como vimos também, os espelhos que mentem, etc, etc. Mas, por exemplo, tenho aqui umas imagens do Rodchenko, de uns aparatos soviéticos, e que desaparecem depois, são apagados da fotografia, quando caem em desgraça, não é? O Rodchenko apaga-os, trás. Pensar assim, o melhor é apagá-los, que estes tipos, se eu tenho aqui fotografias destes tipos, é? E, portanto, vão sendo apagados. Então, toda a gente conhece a famosa fotografia do Lenin a discursar com o Trotsky, não é? Quando o Trotsky cai em desgraça, o Trotsky é apagado da fotografia. As imagens também permitem sempre permitiram uma manipulação, e por isso é que Platão desconfia dela. É porque podem ser simulacros, são sempre potencialmente simulacros. Bom, para aí já não vamos, mas não queria deixar de dizer isto, já que estamos a falar da imagem, e a dizer que resgata do efêmero, e parece quase que eu estou aqui a fazer uma espécie de apologia, nem a apologia, nem o contrário da apologia. E, portanto, estou a pensá-lo. É isso que estou aqui a fazer apenas. E, portanto, o que nós temos aqui é já uma peça de galeria, uma peça de museu, um objeto que tem a imagem e tem os registros. E agora isto pode ser vendido a um colecionador, e agora isto pode ir para o museu. Ou esta escultura do Mário Merz, um daqueles artistas que foi catalogados pelo Germano Celante, por exemplo, como artistas pobres, arte povera. Estão aqui a ver um iglu, que ele faz muito, e é que chama várias coisas, por exemplo, uma instalação disto em que ele chama o espaço é direito ao curvo. E muitas vezes o próprio Mário Merz habita este iglu, está lá dentro. Portanto, usando o seu próprio corpo. O Rui Chaves foi visto de uma maneira muito constante pela crítica dos anos portuguesa dos anos 80, como uma espécie de escultura que convocava corpos, onde havia a ausência de um corpo. Esta é uma peça mais recente, mas percebemos que é qualquer coisa onde nos podíamos sentar. Não sabemos bem para quê, para viajar, para ser torturados, para qualquer coisa, mas onde de facto há uma espécie de ausência, uma espécie de presença do corpo pela sua ausência, não é? Faz aqui presença do corpo, é ver um espaço do corpo que está vazio, uma coisa que podia ser ocupada pelo corpo que não é. Portanto, a presença do corpo é introduzida pela ausência do corpo, que depois, na 26ª Bienal de São Paulo, teve mesmo um corpo, não é? O corpo da Vera Mantero, com a peça, não é, que está na base daquilo que depois se torna uma escultura e uma performance, com o nome Comer o Coração. Não é uma coisa nova na arte portuguesa. Temos o Alberto Carneiro, um tipo interessantíssimo, aliás, de uma geração interessantíssima. Um campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo. Aliás, a estética. O estético é um conceito
do século XVIII, que precisamente tem a ver com uma espécie de um conhecimento pelos sentidos. Estão a ver? Para deleite estético do nosso corpo, não é da nossa inteligência, da nossa compreensão, do vamos lá, é do nosso corpo. É muito interessante também o que isto faz à paisagem. Eu tinha ali umas coisas, que se calhar ainda uma coisa que ainda vos mostro, se calhar, mas que de alguma maneira traz isto, mas traz isto de outra maneira, que é a Gabriela Albergaria. E que é uma maneira de lidar com a natureza, de lidar mesmo com a maneira de intermediar a natureza, que é a paisagem. E fazer... Há aqui uma resistência, não é? Há aqui uma atitude de resistência. Eu recuso-me a transformar a paisagem apenas em imagem. E eu quero manter a paisagem como objeto, a natureza como objeto, e como experiência. Porque um objeto também pode ser uma imagem, não é? Um objeto tridimensional pode ser uma imagem, uma escultura é uma imagem também. A experiência é o mais diferente da imagem, a experiência direta da coisa. E, portanto, quer dizer, eu não quero substituir a natureza por uma imagem, apenas, é evidente que isso está lá, mas resisto a isso e tento manter a experiência, e a experiência que consigo, evidentemente, não apenas com a vista, mas com o meu corpo todo. E, portanto, essa experiência direta da coisa, um campo acabado uma colheita acabada de fazer, não é? E de juntar nestas medas, que são saberes, isso para mim é muito interessante no Alberto Carneiro, mas eu não vou continuar. Mas é muito interessante estes saberes, estes fazeres, que não são de escultor, que não são de alta cultura, que não são urbanos sequer, não é? São do mundo rural, perdido para sempre. Escultura dentro da floresta, é muito interessante também, faz parte de um grupo, digamos assim, e é muito engraçado, porque nós temos aqui uma espécie de percurso de um corpo, pela floresta, que já não é pela floresta, é na floresta, em cima da floresta, porque o que resta da floresta são troncos cortados, que nos conduz a uma imagem. E, portanto, esta oscilação é entre a imagem, o objeto tridimensional e a experiência. Se eu ainda vos mostrar a Gabriela Albergaria, será para vos mostrar como no Alberto Carneiro, apesar de tudo, apesar de já não ser um momento heroico da land art, da arte povera, não ser exatamente, enfim, não, até porque ele é português e não sei, portanto está noutro tipo de periferia, mas apesar de não ser tão heroico como alguma desses objetos da land art, não é? Que fazem isto, também oferecem esta resistência e depois cedem. Porque isto ao mesmo tempo pode ser metido na galeria, no museu, vendido, etc. É que é uma coisa que a land art parece não querer fazer. Ou seja, a obra de arte não pode ser um objeto, porque se for um objeto, torna-se um objeto no mercado. E então se torna um objeto no mercado, cede ao capitalismo, ao lucro, e torna-se um objeto como os outros. Uma cadeira, como um bolo de chá, como uma mesa, como um tapete, como qualquer coisa. E eu não quero. Bom, mas depois não tenho que querer, e a lógica do mundo da arte, que evidentemente é também o mercado, o colecionador, o não sei quê. Porquê é que nós consideramos que as obras são boas ou más? Porquê é que estamos sempre a querer valorizar as obras? Para mim as obras não são boas nem ou más, ou apetece-me falar nelas ou não me apetece falar nelas, ou me apetece pensá-las ou não me apetece pensá-las, mas eu não sou marchand, mas eu não sou o tipo que diz o que é que a fundação isto ou aquilo deve comprar, porque senão se calhar aí preocupava. E não tenho de preocupar com o valor é basicamente o valor de mercado. Obra de arte boa, obra de arte má, a mim não me lamento, quer dizer, não quero ofender ninguém com isto, mas a mim não me interessa nada. Há coisas, o que não quer dizer, não há coisas que então não gostas, não, há coisas que gosto muito, percebe? Como também não acho muito interessante que a teoria se esteve a preocupar com a beleza, onde é que é, o urinol é belo ou não é belo, não é por aí que funciona o urinol. O que não quer dizer que eu não possa achar até o urinol belo ou que não procure beleza numa obra de arte, não é? Só que a beleza também está fora da obra de arte. Para perceberem, eu não estou a excluir, não quero ofender ninguém, não quero ser assim uma espécie de militante rebarbativo, mas para dizer, sim senhor, nós podemos encontrar sentimentos e beleza e valor, e valores que já não são financeiros.
e se calhar esse ainda tem algum interesse. Mas, de facto, quando discutimos valor numa obra de arte é para estabelecer uma hierarquia para dizer porque é que eu hei de pagar mais pelo Picasso do que pelo Rui Chaves, por exemplo. Não é? Bom, pronto. E, portanto, é este tipo de raciocínio que não me interessa muito. E que percebem que este tipo de objeto lida com esse tipo de raciocínio. E depois cede, porque não há maneira de não ceder. Porque a obra de arte também é feita pelo mercado, pelo crítico que diz se é bom se é mau, não é? Pelo colecionador, pela galeria, e cada vez mais o é. E pelas redes, pelo funcionamento em rede disso tudo. Apesar de tudo, no Carneiro ainda há algum heroísmo nisso, ainda há uma espécie de resistência, uma espécie de ética ecológica, não é? Uma espécie de fazer ali, de nos agarrarmos a velhos saberes, a velhos fazeres, a velhos gestos. Não é? Na Gabriel Albergaria, coitadas, as peças parecem inválidos, não é? Entram para ali, pintadas de branco, com parafusos, com suportes, com não sei o quê. Portanto, há uma resistência, mas uma resistência que sabe que tem que ceder, não é? E que tem qualquer coisa de trágico e triste, na minha visão, naquele look clínico, não é? Que aquelas árvores cortadas, coitadas, ficam ali cheias de parafusos e remaquilhadas, pintadas demais como vemos os mortos, como diz o Bach da fotografia. O nosso corpo, agora, o corpo que habita a obra de arte, que já não se limita a contemplar a obra de arte. Esta obra do Beuys, em que, de 58, aqui refeita, remontada em 85, e que não interessa agora falar desta obra do Beuys, que é muito interessante, tem muita coisa, e que até tem um lado autorretratístico, se quiserem, porque tem um lado autobiográfico. Este tipo de rolos de feltro são associados normalmente a um aspecto da biografia do Beuys, em que ele tem um acidente de avião, e, portanto, em que se cria um rastro de destroços, em que ele quase morre de frio, e são os camponeses que o enrolam umas mantas e coisas. Portanto, há ali sempre umas referências. Aliás, foi o que interessou, penso eu, fez com que os anos 80 ainda se tivessem interessado muito pelo Beuys, foi esse lado autobiográfico que encontrávamos falsamente ou verdadeiramente nos artistas dos anos 80, como o Clemente, como vimos, a minha casa. Depois percebemos que a minha casa não é bem a casa dele, mas pronto. Mas, portanto, esse lado confessional quase. Mas a mim o que me interessa é como exemplo de instalação, não é? A maneira como eu agora não fico do lado de fora a olhar para a obra de arte, eu habito a obra de arte e habito-a com o meu corpo, percorro-a com o meu corpo. Bom, as esculturas, eu sou a escultura, evidentemente uma performance, mas uma performance que pensa a escultura, não é? O Vitor Laconci não pensa a escultura, pensa outro tipo de coisa, tem sobretudo a ver com o corpo, de uma maneira muito física, muito corpórea, não é? Muito, por vezes até muito sexual, como por exemplo uma peça em que as pessoas entravam para uma sala, por uma rampa, não é? Lá está, eu se disser duas ou três coisas que não estão lá, não levem a mal, mas entram por uma rampa e tal, e coisa, e começam a ouvir uns gemidos e então o que é que se passa? Está o Vitor Laconci por baixo da rampa, a masturbar-se, ou a simular que se masturba, nunca saberemos, fantasiando com as pessoas que entram, não é? Uns saltos, olha, de saltos altos e tal, tu deves ser gira e tal, e coisa, eu agora apetecia e tal, e ter contigo e coisa, um tipo entra e começa a ouvir aquilo. Portanto, é uma experiência extremamente física, que joga com o próprio corpo do observador, mas que joga com ele como fantasma. Aqui não, aqui é a escultura, eles pensam na escultura, estão a pensar a escultura, porque é que eu não sou a escultura, eu sou a escultura. E reparem como eles próprios se transformam numa espécie de tipos, de tipologia. Eles tornam-se os seus próprios personagens. O Gilbert and George vestem-se sempre assim. E, portanto, assumem um tipo de, evidente, não é um cara pintado, mas assumem este personagem. Este personagem, o britânico de classe média, o funcionário. Não vamos para aqui já, mas esta relação entre a imagem e o corpo é muito interessante, porque o que permite reconhecer, muito depressa só para não ficarem assim no ar. Nesta história o que acontece é um colega de liceu, de um polícia, que no princípio do filme ia caindo de um edifício e morrendo, e que a partir daí fica traumatizado e o trauma produz-lhe vertigens, não consegue subir nem a um banco.
O que acontece é que vais ser chamado por um amigo, dizer-lhe a minha mulher está maluca, temo bem que a minha mulher está maluca, coitadinha, e a minha mulher acho que está a pensar que está possuída por um fantasma, outra vez fantasmas, não é? Como os do Aconchi. Está possuída por um fantasma, pá, que é uma antepassada, a Carlota, pá, uma figura trágica do século XIX e tal. Pá, faz-me um favor, vê lá o que é que se passa com ela, porque eras polícia, tu vai lá, percebes disso, segue e tal, e vê lá o que é que se passa. E eu penso, o quê? Mas o quê? Ele tem um amante? Não, é maluco, está com aquilo e tal. Bom, fantasma, está bem. A maneira como como o cinema nos mostra, dentro de uma utopia de cinema muito modernista, que é o cinema uma coisa visual. Portanto, até o que era bom é que o cinema não falasse, o Hitchcock farta-se dizer, bom cinema era o Pabst, não é? Bom cinema era o mudo. Se bem que, evidentemente, quando faz o primeiro filme sonoro, o Hitchcock faz uma versão especificamente sonora desse filme, o Blackmail, e o som é muitíssimo interessante. Portanto, o Hitchcock sabe usar lindamente o som, bom, sabe que o som é um material de cinema, usa-o magistralmente, mas há essa ideia de o cinema deve falar sobretudo visualmente, e é visualmente que nos mostram isso, mostrando que o penteado, eu creio que não pus, mostrando que o penteado da Carlota é o penteado que aqui a mulher, que não é a mulher, lá veio o spoiler outra vez, não é? É um duplo, é um body double, é uma rapariga qualquer que foi paga para fingir que era a mulher, e depois, quando o colega de liceu mata a mulher verdadeira, a sua própria mulher, atirando-a de uma torre, ele sabe, esta esconde-se, ele atira a outra, e ele sabe que o colega, o polícia, o Jimmy Stewart, não vai poder subir lá acima porque tem vertigens, o vértigo do filme, e portanto é acrofóbico, tem medo das alturas. E portanto reparem o que é muito interessante aqui, neste jogo muito complexo de simulações, é que é pelo corpo, pela cabeça que se faz o reconhecimento, ou seja, ela não é parecida, o rosto não é parecido, é a maneira como ela penteia o cabelo que faz com que esta se identifique com esta. E esta não sabemos quem é porque pensamos que é a mulher do outro. A marca do corpo. Uma coisa que me anda a interessar, só assim para que cada grupo tenha uma definição. A coisa que me anda a interessar é esta relação entre corpo, retrato e paisagem. Paisagem, território, cartografia, etc. É muito engraçado se vocês pegarem numa obra de grande divulgação, como a História da Arte do Jansen, que é aquela editada pelo Gulbenkian. Ele fala de um retrato romano do século I a.C., do fim da República, como dizendo, aquilo, já viram, como isto é bem um retrato, precisamente para explicar que um retrato, como eu já disse, é um retrato de alguém concreto. Ora, mas como é que nós sabemos que é alguém concreto, um tipo que viveu no século I a.C.? Como é que sabemos? Não o conhecemos, sabemos lá. Está parecido, não está parecido, reparem, que, ao contrário do retrato grego, que nós olhamos para aqui e percebemos sempre que o nariz é demasiado direito, aquilo é tudo muito simétrico, há ali o iluminar das imperfeições, e uma tendência para a abstração, que é muito maior nos gregos do que nos romanos, sobretudo na escultura. O que acontece é que ele, então, para nos convencer, ele diz assim, é que ainda reparem, cada ruga, estão a ver, cada papo debaixo dos olhos, tudo, e portanto, a isto parece uma topografia. Parece um levantamento topográfico do rosto. Portanto, como se fosse um levantamento de um território, não é? De uma paisagem. A Mónica de Miranda faz isso. É muito engraçado o trabalho dela, sobretudo nesta fase. É? Chama-se Na Palma das Nossas Mãos. Eu não encontrei boas imagens do lado mais retratístico, mas reparem como ela mistura o mapa e o corpo humano. O seu próprio corpo, muitas vezes, o corpo de amigos, muitas vezes identificáveis, de frente, não é este o caso, e muitas vezes misturando as suas próprias geografias, os seus próprios percursos pelo planisfério. Gente que, Londres, quando ela está em Londres, faz muito isso. Londres que tem gente toda do Paquistão, não é? E da Índia, e daqui, e dali, daqui, e da colar. E, portanto, de onde é que as pessoas vêm? Para onde é que vêm? De onde é que vieram? Onde é que se situam em Londres? E, portanto, esse tipo, a relação destas pessoas, dos seus corpos, com um espaço,
geográfico. É muito interessante. Não é uma coisa nova, se virem bem os mapas antigos, anteriores à cartografia moderna. Temos aqui o mapa de Ebstorf, cerca de 1240, portanto, do fim da primeira metade do século XIII, mostra precisamente um mundo que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, faltou-me dizer isso, é muito importante para a história do retrato. Porque Cristo não nos lega só o seu rosto no Mandilion, na Verónica, o seu verum eikon, a sua verdadeira imagem. Lega-nos também o seu corpo. Não só na sua imagem bidimensional, deverei dizer rustificada, do Santo Sudário, mas também na hóstia. Mas cá está, é o corpo do Cristo. Bem, e o vinho é o sangue, como sabe. É outra vez o corpo. E, portanto, cá está, o mundo é o corpo de Cristo. Aqui, no famoso óculo do ilusionista da Câmara de Esposi, terá feito, segundo Daniel Arras, aqui nesta nuvem, um autorretrato. E diz o Arras, bom, se compararmos essa imagem com esta, que é um autorretrato que ele infiltra num quadro religioso, a apresentação no templo, veremos que é parecido, diz ele. Não vos quero convencer se esse não é, eu acho que aí ele está em cima do risco, mas é muito claramente antropomórfica esta nuvem, não é? Provavelmente um autorretrato. O autorretrato está na Câmara de Esposi. Aqui está o Mantegna, isto é reconhecido por todos, os historiadores de arte, de uma maneira geral, concordam com isso, a própria tradição literária. O Mantegna na Câmara de Esposi, no meio destes motivos, que como se traziam das ruínas romanas, das enterradas, dizia-se que se traziam das grutas, e portanto são os grutescos, que o Mantegna gosta muito de usar porque exibe a sua cultura antiga, a sua cultura clássica, o seu conhecimento da antiguidade. Francis Picabia, com La Ville de New York, aperçu à travers le corps, quase que parece o carneiro, através do corpo. O que é engraçado aqui é que é evidente que não estamos a falar da mesma coisa. O carneiro fala de uma experiência do corpo, Francis Picabia fala de uma cidade tornada corpo. Se virem bem, Nova Iorque, uma Nova Iorque vista de cima, vista de frente, vista de esgalha, etc. Estes prédios de Nova Iorque formam uma senhora de chapéu, se virem bem. O chapéu e aqui o rosto e o longo pescoço da senhora, e provavelmente os seus ombros. É um corpo, é um rosto, é um busto de cidade, é um busto de paisagem, paisagem urbana. Ou René Magritte, que é um dos grandes deste trocadilho da paisagem e do corpo, literalmente trocadilho, trocar uma coisa por outra, no lugar ocupado por um corpo, provavelmente, em que esteve um corpo, chama-se decalcomania, portanto, uma coisa decalca-se na outra, fica uma paisagem, um corpo-paisagem marítima, com as famosas nuvens no céu azul, também são uma espécie de marca registada do Magritte. Também podemos dizer que é autorretrato. Cá está, o homem de chapéu de coco é o Magritte. Como, aliás, aparece aqui numa fotografia do Lothar Wöhler, já dos anos 60, mas que justapõe o verdadeiro Magritte, velhote já, a um quadro do Magritte, onde o homem de chapéu de coco não tem cabeça. E aqui, reparem, isto é extraordinário, isto é alguma coisa. O Foucault escreve sobre este tipo de coisa, escreve sobre o cachimbo, não é? Que não é um cachimbo, mas isto é muito interessante, mas agora não é na relação da imagem com a palavra, mas como a palavra pode ser imagem e a imagem pode ser palavra, se quiserem ir para um texto sobre isso, eu tenho isso no blog dos cruzamentos, a arte moderna e antes e depois 2, pronto. Mas eu trouxe isto por isto. Repare, isto é como se fosse uma espécie de quadro de costas, irregular, esquisito, escultórico, onde ele, em vez de pintar uma paisagem, escreve uma paisagem. Há o céu, mas depois também há uma cortina, há uma fachada de casa e depois há um corpo humano ou floresta. Uma coisa pode ser a outra, corpo humano ou floresta.
Que dizer desta cabeça com nuvens, desta cabeça paisagem, Magritte outra vez. E o grande antropomorfizador, safei-me relativamente bem a dizer isto, da paisagem. Reparem, por exemplo, como, se olharem para esta montanha não veem nada, mas se olharem para o seu reflexo na água, veem um rosto, que se reflete na água como o rosto do narciso, que depois se transforma numa flor. Uma paisagem antropomórfica não é novo. O Lorenzo Lotto, com uma paisagem monstruosa, não é? Se a gente ampliar isto, começa a haver monstros. Estão a ver uma espécie de árvore sentada a ser cortada, corpos que aparecem por todo o lado, como as miúdas que apareciam a tentá-lo, e que não são corpos, são árvores, e que não são árvores, são pedras, etc, etc. É muito interessante como a paisagem fala do humano e a paisagem fala especificamente de alguém. Nós temos, por exemplo, jogos poéticos na França do século XVI, em que precisamente a paisagem de uma determinada região é transformada numa espécie de elogio da dona da casa, que monta a soirée poética em que se dizem piropos uns aos outros, ou malandrices, através da paisagem dali, por exemplo, o Funchal. Estão a ver? Olha, tu és como alto como o pico do não sei quê, uma coisa deste género. Portanto, a paisagem é de alguma maneira o retrato das pessoas e da sociedade. Outra vez, uma paisagem com elementos antropomórficos. Aqui, esta cara que olha a Anunciação ao Templo, e uma paisagem que quer ser verdadeiramente antropomórfica, muito Archimbald, não é? Aqui o Yosse de Mompa, que faz uma cabeça que é uma paisagem. Mas o Courbet também faz isto no século XIX, olhem aqui, e chama-lhe mesmo paisagem fantástica com rochedos antropomórficos. João Paulo Serafim faz uma coisa muito engraçada, aqui mostro uma fotografia da série Je t'aime moi non plus, exibida pela primeira vez na Galeria Baginski em Lisboa em 2005. Ele pega em postais e em fotografias anónimas que compra nas feiras da Ladra. O que é muito engraçado aqui é que ele, reparem, apropria-se, portanto, ready-made, não é? Uma coisa que já está feita, um postal e que tem uma função que não é artística. Continua a reconhecer-se, portanto, continua a funcionar como ready-made. O que é que me interessa aqui? É que ele depois personaliza isto. E, de repente, o que nós estamos a ver é uma coisa que inicialmente podia ser descrita como uma paisagem, mas ao obscurecer quase até à invisibilidade, mas mantendo a visibilidade, quase toda a imagem, escolhendo, arbitrariamente ou não, escolhendo apenas um elemento dessa paisagem, neste caso uma pessoa, não será que a paisagem se torna retrato? Estão a ver o cruzamento de géneros. Finalmente, o último pacote. Como os objetos também podem fazer retrato. As roupas da mãe do Norman no Cycle, não é? Marcando uma presença ausente, e que não está tão ausente assim porque o rapaz veste-se com elas e vai matar pessoas. As bonecas são extraordinárias. As bonecas são extraordinárias. Creio que o Millet diz assim quando se começam a dizer mal das mulheres nuas do Courbet, que aquilo é muito crua, não as aceitar nos salões da academia e não sei o quê e tal, ele diz, eu não percebo este problema todo, eu estou a citar assim muito de longe, este problema todo à volta das mulheres, dos nus do Courbet. Para mim eles parecem mais vivos, mais honestos do que aqueles, enfim, está-se a referir do que aqueles que são os nus que os salões gostam e que o público burguês compra. Esses para mim são muito mais artificiais, etc. Tem uma função muito mais óbvia, quer dizer, que sabem o que é que esses nus me lembram uns dos outros, não é os do Courbet? Lembram-me aquelas mulheres, aquelas bonecas insufláveis que se diz que os ingleses levam com eles em viagem e que basta soprar-lhes para comunicar, não é? Diz ele assim uma coisa. E, portanto, reparem, obviamente, não é? Percebem que há aqui uma série de questões para onde andamos, são muito interessantes. As bonecas são outra coisa que me anda a interessar muito. Hoje em dia, também, a nossa cultura popular começa a dar conta dela. Por exemplo, temos um livro recente de um autor português que constrói uma narrativa à volta da boneca do Kokoschka. E o que nós temos aqui é precisamente Alma Mahler, que tinha sido a mulher e que era uma socialite, digamos assim,
do princípio do século XX, tinha sido mulher do Gustav Mahler e que tinha uma série de amantes, é uma mulher muito bonita, muito requestada e que, é amante do Kokoschka durante um tempo, depois separam-se e o tipo não leva muito bem a separação. Vai pintá-la muitíssimas vezes e vai mandar fazer uma boneca igual à Alma Mahler. E então fica com ela, leva-a para todo o lado, ao mercado com estas bonecas, os japoneses fazem bonecas muito realistas, não é? Que custam fortuna, e que eles levam a passear e tiram-lhes fotografias, e vestem-nas, e aquelas coisas. A boneca da Alma Mahler com a sua criadora, não é? Uma tal Hermine Moss, Moss, não sei como é que isto se lê em alemão, de 1919. Bom, e a mais famosa de todas as bonecas de arte, do Hans Belmer, enfim, tem uma história muito interessante também, mas não vou contar. Reparem como cá estamos nós nos mutantes. O corpo mutante, o corpo manipulável, o corpo objeto, o corpo para mim. E lembram-se que é esta boneca que se refere a boneca da Cindy Sherman no Untitled número 255 de 1992, mas onde ainda reconhecemos a Cindy Sherman. O Norman Bates vestido como a mãe, portanto, usando as suas roupas, substituindo a sua ausência, não exatamente pelo retrato, mas de alguma maneira eu próprio a retratando, ao vestir o seu personagem. E quando Walker Evans vai fotografar os rendeiros pobres na América rica da Grande Depressão, o Walker Evans retrata, parece-me a mim, que retrata tanto esses rendeiros pobres. Rendeiros são os tipos que pagavam uma renda para poderem trabalhar uma terra que não era deles. Reparem, tanto nas roupas, como nas casas, como nos objetos, de alguma maneira. Os objetos também nos retratam, já sabemos isso. Aliás, a natureza morta, reparem, uma das primeiras naturezas mortas, é precisamente, que ainda não é bem uma natureza morta por si só, porque é o verso, ou o reverso, não é? Parte de trás do retrato de um jovem do Hans Memling. Uma natureza morta, evidentemente simbólica, aqui está pelo Cristo. O Cristo é este lírio branco, creio eu, não é? Não sei, percebo muito disto, mas portanto que esta coisa dos campos, o que habita o receptáculo da Virgem. A Virgem não é verdadeiramente a mãe biológica de Cristo, é o vaso puríssimo. E por isso aqui está um vaso puríssimo que diz Jesus, e tem a cruz. Portanto, é uma maneira de figurar Cristo, o Salvador, através de um objeto. O Fernando Pessoa dirá uma coisa parecida, mas menos simpática, diz que ela era uma mala, não é? Limitava-se a transportar o Filho de Deus. Cá estamos no Walker Evans outra vez, aqui temos uma destas rendeiras, mas o Walker Evans fotografado também, como tínhamos visto o Edward Weston, pela Sheri Levine. Portanto, a Sheri Levine aqui portanto, estabelecendo uma circulação complexa entre imagens e objetos, de que já vos falei. Ela não imprime uma fotografia, ela não chega assim e diz assim, olha, vai à fundação, ao museu, ou à biblioteca, sei lá quem é que guardará, se é que alguém guarda os negativos, e assim, olha, eu gostava muito de reimprimir isto. Presta-me um negativo para eu fazer, posso fazer uma reimpressão para me apropriar desta imagem? Aí tínhamos outra relação. Não, o que ela faz é refotografa um objeto, mas o objeto não lhe interessa, que é o livro. O livro não lhe interessa nada, a gente nem percebe que isto vem num livro, não é? Como no Edward Weston, não é? O processo normalmente é isto, um catálogo, uma coisa assim. Não é? Portanto, o que lhe interessa é a imagem fotográfica, não é? Que ela volta a fotografar. As casas dos rendeiros, estão a ver as mobílias dos rendeiros, estão a ver a Line Cohen, que faz muito estas fotografias, sobretudo no início dos anos 70, em que por vezes, não é, ela conta que por vezes passava uma casa, achava um interior característico e pedia para entrar e fotografar, às vezes as pessoas ficavam um bocado surpreendidas. Isto não é exatamente o objetivo da fotografia, mas não deixa de ser também o retrato das pessoas que lá habitam. Este ambiente não precisa de pessoas, quer dizer, as pessoas estão implícitas. E temos este ambiente que diz sobre as pessoas, não é? A Line Cohen interessante-se por aquelas casas modelo, não é? Por aquelas exposições bom, aqui interessante-se por é um ambiente militar,
um quartel, uma academia, uma coisa assim, creio eu. Um retrato que é um objeto. O retrato do Stiglitz pelo Picabia. É uma máquina fotográfica. Ou uma rapariga americana e no título diz mesmo que é um retrato. Vocês dizem, mas não é um retrato, não sabemos de quem. Pois não, mas eu chamo-lhe um retrato. É o retrato de uma jovem americana no estado de nudez. Bom, é uma vela, não é? De um motor. Ou aqui até uma piada, um objeto animal, um animal objeto, um macaquinho de brincar, e que ele chama um retrato de Cézanne. Bem, que não é só de Cézanne, depois de virem de Renoir, do Rembrandt, não é? Ou seja, da tradição. Rembrandt, Cézanne, vejo tudo já ultrapassado. E não é porque sejam maus, são os dos melhores, mas até o Cézanne já está ultrapassado. Portanto, já é o mundo da arte, é o mundo da arte burguesa, da contemplação. Nós queremos partir isso. Da arte que dava sentido ao mundo. O Dada não quer dar sentido ao mundo. Ou então aqui, reparem, um retrato de natureza morta, um retrato de paisagem, o Archimbolo a retratar o imperador Rodolfo II de Habsburgo, no final do século XVI, precisamente como um molho de vegetais. Também é conhecido por Vertumnus. Vertumnus é o deus romano das estações e, portanto, das colheitas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, basicamente, isto parece uma palhaçada, parece assim uma macagada. Claro que tem esse lado divertido, é que nós aderimos com facilidade. Que engraçado. Mas tem um lado culto, simbólico, sério. Isto é, ao mesmo tempo, um grande elogio do rei. O rei, o imperador, é aquele que garante a provisão dos seus súbditos, não é? O bem-estar, que garante que os campos são bem cultivados. O seu bom governo garante que os campos são bem cultivados, que são produtivos, estão a ver, portanto é um grande elogio. E ao mesmo tempo, como nota o Daniel Arras, é evidentemente algo que não pode deixar de ser também um bocado, visto sobretudo no detalhe, não é? No detalhe, no pormenor, não pode deixar de ser também qualquer coisa de caricatural, de menos respeitoso, não é? Um bocado dizer tens nariz de batata ou de pera, ou de, estão a perceber, que ninguém ousaria dizer de outra maneira, não é? Precisamente estas leituras antropomórficas das naturezas mortas do Picasso, os olhos, as maminhas, as pernas, é evidente, no Picasso, sobretudo a partir dos anos 20, as figuras começam a ser móveis. Quer dizer, nós não podemos dizer isto são definitivamente os olhos. É que se nós olharmos para aqui e virmos as maminhas, se calhar os olhos são isto. Estão a ver? E já não conseguimos deixar de ver de outra maneira. Percebem? Portanto, é uma mobilidade, é um movimento, mas é um movimento mental do observador. É uma forma surrealizante do Picasso abordar a realidade, é uma forma do Picasso abordar o surrealismo, de alguma maneira. Bom, e cá está a natureza morta, que o Pierre Daix diz que esconde uma Marie-Thérèse Walter nua e reclinada. Ou a pintura metafísica, que normalmente não põe figura humana, substitui a figura humana por objetos, por esculturas, por manequins, por... Cá está, o Giorgio Morandi, o Giorgio de Chirico, o de Chirico outra vez. Aqui não é apenas a figura humana, é um retrato. Reparem, o retratado, o Apollinaire, que depois seria ferido mais ou menos aqui na guerra, e por isso isto ganha o título de retrato premonitório de Guillaume Apollinaire. Reparem, o que é interessante é que a figura humana é substituída por uma escultura de óculos escuros e depois o retratado é uma sombra apenas. Ou quando eu me autorretrato através de objetos, não é? Tracy Emin, precisamente uma obra que a torna famosa, ou uma das obras que a torna famosa, já vamos ver a outra, não é? Que diz toda a gente com quem eu dormi de 1963 e 95. Só que em 1963 ela era uma criança e, portanto, toda a gente com quem eu dormi é sexual, evidentemente, estão lá os namorados, mas, por outro lado, também estão lá, evidentemente, o pai, a mãe, sei lá, as pessoas com quem dormiu, de facto, literalmente, não é? E, portanto, cá está uma tenda, não é? Ou aqui, a minha cama, quase confessional, não é? Portanto, uma cama desarrumada, cheia de coisas assim, que não devíamos ver, etc, etc. Portanto, o artista, o seu corpo, na sua presença ou na sua ausência, a sua biografia confessional, não é? A sua sexualidade, a sordidez, o lixo, o objeto, o material, etc. E de alguma maneira isto está na lógica do capitalismo, porque reparem,
o ser humano também se torna um objeto de consumo, não só pela sua força de trabalho, mas de uma série de outras maneiras. E isso vê-se muito bem no Tom Wesselmann. O Tom Wesselmann, não é, nestes bedroom painting, nestas coisas que ele faz nos anos 60 e 70. Reparem como misturam uma natureza morta com uma maminha. É muito normal isto, a mulher, a natureza morta, a mesa de café, ou não sei o quê, está tudo misturado. Portanto, os bens de consumo e o corpo humano. Cá estão as naturezas mortas do nosso amigo Manet, que eu vos tinha falado. Estão a ver a faquinha aqui, isto vem de uma tradição do século XVII, mas reparem como de alguma maneira isto tudo parece cá na montra, ou seja, tornam-se bens de consumo. Eu apetece-me comer, ali a faquinha parte-me, ou o brioche a dizer parte-me, come, vá lá, tal. Não é? Como as coisas da Alice, bebe-me, depois ela bebe e fica pequena, devia ter guardado e não guardou, depois precisa de crescer, não é? Bebe-me, consome-me, vá lá, não sejas parvo, consome. E, portanto, reparem, por outro lado, isto é engraçado porque de alguma maneira é uma espécie de Olímpia, reclinada sobre o seu lençol branco, com uma flor na cabeça. Ou reparem precisamente nesta força de trabalho anónima de costas, que o Rodolfo Zilla fotografa nas imediações, agora pleno Berlim, e lá está a presença do artista, na sua sombra, e que uma força de trabalho bruta, anónima, não é? Sem face. Evidentemente que há aqui aspectos práticos, não é? Evidentemente que o tipo se calhar queria tirar a imagem e sem estarem a olhar para a câmara, seria muito difícil que isso acontecesse no século XIX, mas de alguma maneira isto faz do homem paisagem também. É paisagem, é um elemento de composição da imagem, mas dificilmente é uma pessoa, dificilmente é um retratado de costas. Falámos disso aqui ontem, outra vez os Anders dando rosto. E cá está, estão a ver, são estes piquinhos, não é? Bom, isto levava-nos mais longe, o Andy Warhol, enfim, a relação da imagem com o suporte, com o objeto. Estão a ver, é isto, por exemplo, que faz. Esta imagem torna-se o seu suporte. Isto não é uma forma, porque reparem, o que faz, por exemplo, Malevich, não é? Um quadrado ou um quadrilátero, que aqui não é bem um quadrado, é um bocadinho mais alto, claro. Um quadrilátero negro em cima de um fundo branco, dentro de um quadro. Pronto. Tem muito que se lhe diga, o quadro também é quadrado, etc. Aqui o que ele faz é uma forma que já não está assim, ou o Mondrian, fazendo quadradinhos e risquinhos e não sei o quê. Bom, aqui os quadradinhos e os risquinhos são o próprio quadro. É uma shaped canvas e a largura destes risquinhos é a largura da espessura. Cá está o Frank Stella a pintar as suas risquinhas. Era muito engraçado falar sobre isto, algumas coisas já falámos. Cá está a Olímpia, estão a ver com a florzinha no cabelo, como o brioche, a tela de costas. Até esta coisa da tela limite superfície. É muito engraçado, eu aqui se calhar lia-vos uma citação que vem no convite, quando isto esteve em Serralves, e vem uma citação, precisamente, da Marlene Dumas, em que ela diz qualquer coisa como isto. Uma pintura precisa de um muro para contestar. Estão a ver? Portanto, é muito engraçado. O muro aqui é evidentemente um muro que divide palestinianos e israelitas. Mas o muro aqui também é a própria tela que tornou-se um muro. A Olímpia já mostra que se está a tornar um muro. E a Marlene Dumas ainda diz isto que eu acho muito giro, que é um muro, a pintura precisa de um muro para contestar. Ou seja, já não é um muro para me reduzir a ele, como no Malevich. Quer dizer, se tu fazes uma coisa que não é bidimensional em cima do muro bidimensional, és um mau pintor. Marlene Dumas agora diz, precisa de um muro para contestar. Portanto, a imagem tridimensional conforma-se e contesta esse muro. Muito interessante essa observação. As white canvas do Rauschenberg, telas pintadas de branco. Damos por aqui o Buddha of the Bathroom, o Edward Weston a fotografar um urinol, que vos tinha falado. Bom, aqui, já vimos, já sabemos, enfim, vamos para aqui, muito engraçado, mas não. E cá está a Gabriela Albergaria, não é, que vos tinha falado há pouco. E para terminar, queria-vos só então mostrar uma coisa de que falei há pouco e não pude mostrar. Tinha aqui as pintinhas preparadas, estão a ver, é este. Torna-se uma espécie de Roy Lichtenstein look. E aqui vamos ver o que ele faz ao Monet. Estão a ver? Catedral de Rouen,
apropriada pelo look Roy Lichtenstein. Pronto, portanto, fica a cabo. Aquilo que, ao fim e ao cabo, não é a marca da mão, que é uma coisa regular, que reproduz coisas mecânicas e opções não autorais, o que faz é depois tornar-se numa espécie de marca autoral. Mas marca autoral como uma espécie de marca registada, percebem? Como uma espécie de símbolo de empresa. E, portanto, o Roy Lichtenstein refaz, personalizando, repensando criticamente, quer dizer, perguntando porquê, etc, porque é que isto tinha de ser assim. A história da pintura, aqui estamos a ver a Catedral de Rouen do Monet, né, apropriada pelo Roy Lichtenstein.